Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Observador é 1h. E este é o Jornal da Uma, com a edição do Miguel Videira. Miguel, no dia em que se assinalam 4 anos da invasão russa da Ucrânia, o Kremlin diz que sempre preferiu a via pacífica, embora prometa continuar a lutar até que os objetivos russos sejam atingidos. É isso que diz Dmitry Peskov. O porta-voz do presidente russo afirma que Moscovo está disponível para atingir os objetivos através da via política e diplomática. Peskov salienta que vários objetivos já foram alcançados, embora ainda não esteja garantida a segurança das pessoas que viveram e vivem no leste da Ucrânia. É a primeira declaração oficial das autoridades de Moscovo neste dia em que se assinalam, como sublinhava João, os 4 anos da invasão russa da Ucrânia. E o presidente do Conselho Europeu e a presidente da Comissão Europeia estão em Kiev. À semelhança de vários chefes de Estado e de Governo, António Costa e Ursula von der Leyen participam numa cerimónia para assinalar a data. Visitam também uma infraestrutura energética destruída pelos ataques russos. Segue-se o encontro com o presidente ucraniano. E Volodymyr Zelensky, que pede à União Europeia que aplique mais sanções contra Moscovo e que defina uma data concreta para a adesão do Estado ucraniano à União Europeia. Foi isso que disse por videoconferência no discurso desta manhã no Parlamento Europeu. Zelensky defende que a ameaça russa não diminuiu com o passar dos anos, tanto para a Ucrânia como para a Europa. E por isso pede aos 27 mais ação para travar Moscovo. In many ways, we can see how Russia shows contempt. De muitas formas, conseguimos ver como a Rússia mostra desprezo pela Europa. Mas os russos devem aprender que a Europa não é apenas um território para as vivendas dos oligarcas russos. Não é um museu para as amantes dos representantes russos admirarem a sua beleza, nem um local de lazer para os assassinos russos. Os russos devem aprender que a Europa é uma união de nações independentes, com milhões de pessoas que não toleram a humilhação e não vão aceitar violência. Foi o que disse Volodymyr Zelensky numa intervenção no Parlamento Europeu por videoconferência. O presidente ucraniano pede aos eurodeputados que aumentem a pressão sobre Moscovo, numa altura em que está a ser discutido o 20º pacote de sanções contra a Rússia. Ainda não foi aprovado por oposição da Hungria. Desafia ainda Zelensky e os deputados do Parlamento Europeu a decidirem uma data concreta para a entrada da Ucrânia no bloco comunitário. E por cá, o presidente da República promete que Portugal vai continuar empenhado na entrada da Ucrânia na União Europeia. É isso que refere Marcelo Rebelo de Sousa numa nota publicada na página da Presidência. O chefe de Estado promete manter o apoio político, militar e financeiro à Ucrânia pelo tempo que for necessário. O Presidente elogia a coragem admirável do povo ucraniano e espera que 2026 traga um fim justo à guerra com base num acordo inspirado no direito internacional. É também o desejo manifestado pelo governo português através de uma publicação do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, na rede social X. Tudo isto no dia em que se assinalam 4 anos do início da guerra na Ucrânia. Por cá, a advogada de José Sócrates renunciou à defesa do antigo Primeiro-Ministro. Depois de Pedro de Lille, José Preto, agora é Sara Leitão Moreira, que anuncia que não tem condições para continuar a defender o principal acusado da Operação Marquês. Tinha sido nomeada há cerca de 2 semanas. Na base da renúncia, o facto do coletivo de juízes, presidido pela magistrada Susana Seca, ter dado 10 dias à advogada para se inteirar do processo com milhares de páginas. Pouco tempo, sentencia Sara Leitão Moreira. Um advogado, para fazer o seu trabalho, tem que ter meios necessários e tempo necessário para o fazer. Não tendo, a única via possível é não compactuar com denegação de justiça. Neste momento estamos perante uma situação de denegação de justiça. A advogada rejeita que a renúncia resulte uma estratégia concertada com José Sócrates para atrasar o andamento do processo. Responsabiliza o coletivo de juízes presidido por Susana Seca. A única coisa que eu posso fazer é utilizar as armas que tenho para fazer o meu trabalho. Se não me deixam fazer o meu trabalho, eu não estou aqui a fazer nada. Sara Leitão Moreira, a nova e já antiga advogada de José Sócrates, face à renúncia, o Tribunal ordenou a nomeação de um advogado oficioso para que o julgamento possa prosseguir.
E as primeiras urgências regionais vão abrir no próximo mês. Foi isso que disse a Ministra da Saúde, ouvida esta manhã no Parlamento. Posso anunciar-vos hoje que as primeiras urgências externas de âmbito regional serão na área da obstetrícia e ginecologia e estarão a funcionar dentro de pouco tempo na Península de Setúbal, centralizadas no Hospital Garcia de Horta e no ULS de Vila Franca de Xira e o ULS Beatriz Ângelo. Ora, na sequência da abertura destas urgências regionais e muito em particular a urgência regional da Península de Setúbal, que vai ficar instalada no Hospital Garcia de Horta, a Ministra da Saúde anuncia que a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital do Barreiro vai fechar também no próximo mês. Em relação à urgência da Península de Setúbal, a urgência do Barreiro vai fechar, porque não tem condições para se manter aberta, já não tinha. E repare, nós fazíamos rotatividade e sabe o esforço desumano que os profissionais do Barreiro faziam quando a urgência era para eles, naquele fim de semana ou naquele dia, e uma parte tinha que ser deslocalizado para outros hospitais na margem norte. Depois, a questão do tempo vai ser em março. Foi isso que anunciou a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, ouvida na Comissão Parlamentar de Saúde na Assembleia da República. E o Presidente da Câmara do Barreiro considera muito grave o encerramento da urgência de obstetrícia e ginecologia do hospital daquela região, anunciado pela Ministra da Saúde. Frederico Rosa alerta que se trata de uma zona em crescimento, com muita população jovem. Entrevistado há instantes pelo jornalista do Observador, António José Soares, o autarca recorda que a Península de Setúbal está a receber grandes investimentos, o que vai contribuir para o aumento previsível do número de residentes. São 4 concelhos que têm cada vez mais população jovem. É aqui também nestes territórios que estão concentrados os grandes investimentos nacionais, a nova terceira travessia, o novo aeroporto, por isso são territórios que ainda vão crescer mais e aquilo que temos na perspectiva é fechar serviços públicos. Frederico Rosa considera também que o encerramento da urgência de obstetrícia e ginecologia é um primeiro passo para este serviço fechar no Hospital do Barreiro. Muitas vezes as pessoas dizem-me, mas isto é só as urgências de obstetrícia, a obstetrícia vai continuar a funcionar. Vamos lá, qual será o passo seguinte? Como é óbvio, nós percebemos que o passo seguinte será também, por ausência de profissionais, também que o serviço de obstetrícia encerra. E por aí fora, nós já assistimos no Barreiro a isso, por exemplo, com as questões da cardiologia. Nós temos que estar a pensar em si reforçar os serviços públicos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde. O lamento do Presidente da Câmara do Barreiro, que denuncia que a Ministra da Saúde recusa há vários meses pedidos de reunião feitos pela autarquia. Vamos ao futebol neste jornal da UMA. O homem da polémica segue com a comitiva. Gianluca Prestiani é um dos jogadores que viajou esta manhã para Madrid. O Benfica joga amanhã a segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois da derrota na primeira mão no Estádio da Luz por 1-0 com o Real Madrid. Ontem foi conhecida a decisão da UEFA de suspender por um jogo o avançado argentino dos encarnados, acusado de ter proferido um insulto racista dirigido a Vinícius Júnior. Ainda assim, e apesar de não poder jogar, Prestiani acompanha o restante plantel. Em declarações à imprensa no aeroporto de Lisboa, o presidente do Benfica, Rui Costa, diz que Prestiani não é racista, porque se fosse, não tinha lugar no Clube da Luz. É evidente que esta situação é incómoda para toda a gente. É incómoda para o clube, é incómoda para o jogador, que está a ser crucificado, e garanto que não se trata de um jogador racista, caso contrário não representaria o Benfica. Volto a dizer aquilo que eu disse, não desvalorizando uma situação humana. Estamos a falar de uma situação de campo, onde vocês assistiram a tudo o que se passou. E, portanto, isso não belisca minimamente aquilo que é o Benfica enquanto clube inclusive, enquanto clube antirracista, e não permitiria nunca ter jogadores racistas dentro do plantel. Rui Costa, esta manhã antes da partida para Madrid, o Benfica joga amanhã com o Real, a segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. O técnico dos merengues, Arbeloa, fez há instantes a antevisão do encontro, um momento acompanhado na capital espanhola pelo enviado especial do Observador, Miguel Cordeiro, que está agora aqui connosco em direto. Miguel, a conferência de imprensa fica marcada por muitas questões em torno deste caso a envolver Vinícius Júnior e Gianluca Prestiani. Foram quase todas as perguntas sobre esse tema, Miguel Videira. Uma sala que acabou por ser pequena para tantos jornalistas. Arbeloa foi muito questionado sobre o caso de Vini Júnior e foi confrontado com o impacto que este caso pode ter na equipa. O treinador do Real Madrid diz que a equipa está preparada para jogar.
No, estamos muy concentrados en el partido de mañana. Como he dicho, en dar un gran nivel, una gran imagen, en hacer las cosas bien dentro del campo, en tener un gran rendimiento para poder ganar el partido, y eso es en lo que tenemos el mayor de los focos, en lo que ponemos toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo, y es lo que queremos ver mañana. El resto, pues evidentemente creo que no nos incumbe, o no somos nosotros los que tenemos que tomar ese tipo de decisiones, y tiene que ser la UEFA. Dizer que cabe à UEFA tomar decisões sobre situações de racismo. Sobre Vinícius, Arbeloa espalha elogios e diz que o jogador também está preparado. Está muy bien, está con muchas ganas, como tú dices, muy motivado para este tipo de partidos. Lo cierto es que desde que he llegado yo está dando un grandísimo rendimiento, está siendo un jugador diferencial, que es lo que cualquier entrenador desea, tener un jugador como Vinícius Júnior en el campo. Nestas conferências de imprensa da Liga dos Campeões participa sempre um jogador. Hoje foi a vez de Thibaut Courtois, guarda-redes belga, já foi treinado por José Mourinho, e Courtois foi questionado se está desiludido com José Mourinho. Respondeu assim: Al final Mourinho es Mourinho. Tú siempre, creo, como entrenador vas a defender tu club y lo que a ti te ha dicho tu jugador. Lo único que a mí me decepciona un poco es que usar el festejo de Vini. Yo creo que ahí Vini no hizo nada malo, ha festejado como han festejado muchos rivales en nuestra contra también, porque cuando meten un gol al Real Madrid, yo creo que la euforia de muchos equipos es el doble o el triple, y ha pasado. Yo creo que al final hay que pasar página y ya está. Entonces yo creo que no podemos justificar um presunto acto de racismo com uma celebração. Não se podem justificar casos de racismo com uma celebração, é o que diz Thibaut Courtois, que foi treinado por José Mourinho. Esta conversa de imprensa aconteceu depois do treino do Real Madrid, o último antes do encontro frente ao Benfica. Real Madrid que tem algumas baixas já confirmadas: Éder Militão, Bellingham, Ceballos e Rodrigo, bem como Huysen, o central do Real Madrid, são baixas para o jogo frente ao Benfica amanhã no Bernabéu. Miguel Cordeiro, enviado especial do Observador a Madrid, ele que vai também acompanhar a conferência de imprensa do técnico adjunto do Sport Lisboa e Benfica, mais logo a partir das 13h15. José Mourinho não vai fazer essa antevisão, está castigado, viu um cartão vermelho na partida de há uma semana no Estádio da Luz. É o ponto final no Jornal da Uma.